Então, boa tarde a todos. Vou começar mais uma aula da turma da disciplina de História e Pensamento Econômico. Essa aula é uma aula síncrona para a turma 2 e assíncrona para a turma 1. Essa aula é referente ao dia 25 de maio de 2021. Lembrando que eu estou devendo uma aula para vocês que eu vou repor, provavelmente, no início da segunda quinzena do mês de junho. O tema da aula de hoje é o pensamento de David Ricardo, né, que é um dos principais economistas clássicos, né, do liberalismo econômico, os economistas liberais, junto com Malthus e o Adam Smith. E o Ricardo, ele é contemporâneo do Malthus, né, então muitas das ideias, né, que ele elaborou, principalmente a sua teoria da crise, ele tiveram implicação política importante, principalmente no que diz respeito àquele debate sobre a lei dos cereais. Então, o Ricardo ele vai ter uma posição contrária, né, à posição do Malthus, no que tange a discussão sobre a lei dos cereais, mas isso nós vamos ver mais adiante, né? Ver um pouco mais adiante lá mais para o final, quando a gente discutir a teoria das crises do Ricardo. Bom, antes de começar a discussão sobre o pensamento do David Ricardo, quero saber se vocês receberam a aula referente a Malthus, que eu enviei, que eu gravei com a turma 1. Vocês receberam? Sim, professor. Alguém ficou sem receber a aula? Acho que não, né? Então, ótimo. Então, aquela aula de Malthus, a gente já terminou a discussão, né, do pensamento de Malthus, discutiu a teoria da superprodução, as crises de superprodução, né, na perspectiva malthusiana, e seu famoso ensaio sobre a população e as implicações políticas, né, dessa tese polêmica do Malthus. Eu discuti isso na aula da terça-feira que eu fiz com a turma 1. E enviei para vocês também. Bom, hoje nós vamos começar a discussão sobre o último, né, dos três grandes pensadores do liberalismo econômico clássico, que é o David Ricardo. Então, vou projetar aqui o slide, só um minutinho. Vou projetar agora. Vocês conseguem visualizar aí? Sim. Sim. Então, ótimo. Então, David Ricardo, ele é um autor fundamental, né? Os principais economistas clássicos, né? Acredito que ele, junto com o Malthus e o Smith, esteja aí entre os três principais pensadores do liberalismo, né, econômico. Então, ele tem contribuições na teoria do valor, teoria da crise, teoria comércio internacional, enfim, em vários, né, a sua contribuição para o pensamento econômico abrange vários temas, né? Então, é um autor que deve ser lido, né? Deve ser, enfim, discutido, até porque
boa parte dos temas que ele, né, desenvolveu, discutiu, né, boa parte das suas contribuições ainda estão presentes no debate, seja político, seja econômico, né, nesse início de século XXI. Então, Ricardo é um autor que deve, sim, ser lido, né, dada a sua importância para o pensamento econômico posterior. Então, Ricardo, ele é filho, né, de um capitalista inglês, que fez fortuna na Bolsa de Valores quando saiu da Holanda e foi para a Inglaterra. Né? Então, Ricardo, ele é um membro da burguesia, digamos assim, né? Porque o pai dele era um capitalista, né? Capitalista que fez fortuna na Bolsa de Valores, tal como o próprio Ricardo. Né? Então, nós não estamos falando aqui de um autor que veio da classe, do que a gente entende como classe média. Né? Nós estamos falando de um autor que é integrante da própria classe dominante. Né? Era um membro da classe dominante, isso vai ficar mais claro quando a gente falar um pouco tratar de alguns aspectos de sua vida pessoal. Então, Ricardo, ele foi o terceiro, né, de um total de 17 imigrantes judeus que se mudaram da Holanda para a Inglaterra. Né? O pai de Ricardo, como eu argumentei, é um capitalista que fez grande fortuna na Bolsa de Valores, né? E em função dessa sua origem social, né, o próprio Ricardo, ele ingressou no mercado de ações com apenas 14 anos de idade, né? Então, digamos assim, que o pai transmitiu todo o conhecimento, né, desse ofício para o filho. E em função, né, dessa função que ele, né, de corretor de ações, né, ele acumulou fortuna bem cedo, né, através desse mercado de ações, e se aposentou aos 43 anos de idade. Então, nós estamos falando aqui de um autor milionário, né, que veio das classes dominantes, não da classe média, né, das classes dominantes, veio da classe dominante. Então, o Ricardo sempre teve uma situação, do ponto de vista material, bastante privilegiada. Né? São poucas pessoas que conseguem se aposentar aos 43 anos de idade, né? Será que alguém aqui vai conseguir se aposentar aos 43 anos de idade? Bom, eu não sei, mas o Ricardo conseguiu, né? Então, a fortuna dele foi de tal magnitude que ele conseguiu se aposentar já com 43 anos. Né? E ele, basicamente, fez fortuna com a especulação financeira. Sonho, né, Márcia? Então, mas no caso do nosso autor, né, isso foi um sonho que se tornou realidade, digamos assim. E talvez isso também ajude a explicar, né, o seu sucesso como grande teórico da economia, né? Então, ele tinha uma situação financeira privilegiada, né? Então, talvez tenha dado a paz e a tranquilidade necessárias para que ele pudesse, né, enfim, aprofundar seus estudos na economia política, certo? Mas essa é um aspecto da vida pessoal do Ricardo que vocês têm que, né, compreender, né? É um autor originado da própria classe dominante, né, do período, então veio de bolsa de ouro, digamos assim, e que começou a fazer fortuna já aos 14 anos de idade e que se aposentou aos 43, né, fazendo fortuna no mercado acionário, no mercado de ações, né, na Bolsa de Valores. Então, de certa forma, essa situação, né, essa vida pessoal do Ricardo também vai influenciar na própria visão que ele tinha sobre o capitalismo, enfim, né. Então, é um aspecto importante a ser destacado na sua da sua vida, digamos assim. E o interesse dele, né, pela economia, ele começou a se dedicar ao estudo da economia política, que é a ciência que nós estudamos, né, a partir dos 27 anos de idade, né, depois que ele leu, né, a obra do Adam Smith, né, A Riqueza das Nações. Então,
Após a leitura da Riqueza das Nações, que a gente já discutiu aqui, né, os principais elementos da teoria, divisão do trabalho, etc., teoria do desenvolvimento do Smith, entre outros aspectos, é que ele começou um estudo sistemático, né, da economia política, né? Então ele nasceu em 1772, né? Então, digamos, mais 27 anos. Então, ele começou mesmo um estudo regular, né, e periódico e sistemático da economia política em 1799, né? 1799. Então, depois dessa obra, aí o interesse dele basicamente se deu, foi de estudar economia política, né? E a principal obra dele, a qual nós vamos estudar aqui, é Princípio de Economia, Política e Taxação, né? Que foi publicada no ano de 1817. Eu vou ver se até que eu tenho aqui ela, vou até mostrar aqui para vocês, né? Na verdade, nem é taxação. Pode ser taxação, mas a melhor tradução seria tributação, né? Então, tem a edição aqui da coleção dos economistas, Princípio de Economia Política e Tributação, né? Então, essa obra foi publicada no ano de 1817. Então, dentre as contribuições teóricas de Ricardo, né, e que a gente pode encontrar em vários manuais de economia política, talvez as que tenham o maior destaque sejam o seguinte: Ricardo, ele utilizava o método lógico-dedutivo em suas análises, certo? O que significa utilizar o método lógico-dedutivo? E em que medida esse método se diferencia do método empírico-indutivo, né? No método lógico-dedutivo, né, através da dedução, da abstração, você parte do geral para o particular, certo? Por sua vez, no método empírico-indutivo, você parte do particular para o geral. Então, no método empírico-indutivo, você parte do concreto, né? O que seria o concreto? Seria a história propriamente dita, né? A história econômica dos países e regiões, etc., né? De fatos empíricos, de fatos concretos. Procura organizar, né? Coletar vários fatos empíricos e observar, né, desse conjunto de dados, né, empíricos, padrões e regularidades específicas para chegar a uma conclusão geral, né, para chegar a uma lei explicativa do fenômeno, certo? Então, por exemplo, se você quer chegar a uma teoria da crise com base no método empírico-indutivo, por exemplo, você vai estudar a crise em vários países, certo? Então, você vai estudar a crise na economia brasileira, vai estudar a crise na economia alemã, na economia norte-americana, na economia japonesa, enfim, na economia do Haiti, na economia argentina, etc. Então, você vai estudar vários fatos, né, empíricos, vários fatos históricos, né? Então, você vai estudar a crise concretamente, a crise suas formas de manifestação em vários países. E aí, ao estudar esses diferentes exemplos, esses diferentes casos concretos, né, de materialização de uma crise econômica, você vai procurar observar a existência de padrões, de regularidades que sejam comuns a esses diferentes casos. Quando você consegue identificar um padrão, uma regularidade, né, no estudo desses diferentes casos, dessas diferentes crises, né, que se manifestam em diferentes países, aí você chega a uma lei geral, explicativa do fenômeno da crise. Né? Então, desculpem, no método empírico-indutivo, você parte do particular, né, do estudo de vários casos particulares, crise na Argentina, crise no Brasil, crise nos Estados Unidos, crise na China, crise no Haiti, várias economias nacionais, né? A partir desse estudo minucioso desses casos particulares, você observa a existência de padrões e regularidades, né, que sejam comuns nesses diferentes casos.
Esses padrões, né, que se repetem, né, que permite ao pesquisador, ao investigador, chegar a uma lei geral explicativa desse fenômeno. Então, você parte do geral, do particular para o geral, né? Formulação de uma lei que explique o fenômeno da crise ou qualquer outro tipo de fenômeno. Pode ser a mesma coisa da inflação. Você vai estudar a inflação e sua manifestação concreta em diferentes países, observar se existem irregularidades, né, se existe padrão, né, um padrão na manifestação desse fenômeno em diferentes economias nacionais, e daí você vai chegar a uma teoria da inflação. Né? Então, você sempre parte do particular para o geral. No método lógico-dedutivo, no método abstrato, né, que é o que o Ricardo utilizava, ele parte de uma teoria geral, né, que está sustentada por uma série de axiomas ou hipóteses, né, ou de princípios, digamos assim, para explicar fenômenos particulares. Então, você já está munido de uma teoria geral. E com base nessa teoria geral que você vai explicar o particular. Então, por exemplo, Ricardo, né, para explicar a crise em um país específico, né, ele já parte de uma teoria geral da crise. Certo? E procura observar a manifestação, a sua manifestação concreta, a sua manifestação particular. Então, você vê que o modus operandi, né, da investigação é diferente. Então, você parte, no caso do Ricardo, do método lógico-dedutivo, você parte do geral para o particular. Né? Você parte de uma ideia geral, de um princípio geral, e aplica a casos particulares. Tá? No método empírico-dedutivo é diferente. Você estuda uma série de exemplos particulares, né, e com observação de padrões, né, de regularidades, né, que são comuns a esses diferentes casos particulares, você vai chegar a uma teoria geral. Né, uma explicação, uma lei geral que vai explicar aquele fenômeno. Então, o Ricardo, ele, no conjunto de suas análises, no conjunto de suas observações, né, ele utilizou basicamente o método lógico-dedutivo, né, o método da abstração, que implica o quê? Partir de uma teoria geral, né, para explicar fenômenos particulares. Certo? Então, ele basicamente não se utilizava, por exemplo, da análise histórica, por exemplo, né, que é muito comum no método empírico e dedutivo. Né? Então, o Ricardo, ele ia, com base em certas premissas, né, com base numa teoria geral, ele ia deduzindo, né, as leis explicativas, as leis que ajudavam a explicar diferentes fenômenos da economia. Né? Então, basicamente é isso. Então, essa forma, né, ou esse método de investigação do objeto, né, típico da economia política, né, que é o método lógico-dedutivo, certo? É uma das grandes contribuições do Ricardo para a teoria econômica, certo? Para a teoria econômica. Além dessa contribuição, da utilização do método lógico-dedutivo, o Ricardo também ampliou o escopo, né, das investigações econômicas, ou do objeto das investigações econômicas. Por quê? Porque ele colocou como objeto principal, né, da teoria econômica, ou da ciência econômica, o estudo da distribuição funcional da renda, né, ou simplesmente distribuição da renda. Então, diferentemente de outros autores, né, que enfocavam, né, que davam mais ênfase ao estudo da produção, né, o Ricardo também ressaltou a importância de se estudar a forma como a riqueza se distribui, né, entre diferentes agentes econômicos, ou melhor dizendo, entre as diferentes classes sociais. Né? Então, nesse sentido, ele deu contribuições também
valiosas, né? Por exemplo, na sua teoria dos salários, na sua teoria da renda da terra, que vai ser objeto da nossa análise, na sua teoria dos lucros também, que a gente vai trabalhar aqui. Certo? Então, Ricardo, ele ampliou, né, o escopo das investigações econômicas ao enfatizar a importância da distribuição da renda, né, da renda nacional, ou da riqueza nacional. Enquanto outros autores, né, que o antecederam, privilegiavam o estudo da produção. Que é o caso do Adam Smith, por exemplo, né, entre outros autores. Vamos lá. E também, né, Ricardo foi o primeiro economista a formular um princípio marginalista, né, na teoria, na análise econômica. Não é nem teoria, é análise. Escrevi errado aqui, na análise econômica. Vou salvar aqui. Isso vai ficar mais claro quando eu discutir, né, a teoria dos rendimentos decrescentes na agricultura. Né? Que é basicamente o seguinte: quanto mais terras vão sendo adicionadas ao cultivo, né, isso permite aumentar a produção global, né, de alimentos, só que cada nova terra, né, que vai sendo incorporada ao cultivo, à produção agrícola, né, a contribuição marginal dela vai diminuindo ao longo da terra, ou seja, ao longo do tempo. Ou seja, cada terra que é adicionada dá uma contribuição cada vez menor à produção global, que além dos rendimentos marginais decrescentes. Né? A produção como um todo aumenta. Só que a produção da terra adicional, da terra marginal, né, da última terra que foi, né, adicionada, né, que foi utilizada para o cultivo, para a produção agrícola, essa contribuição marginal dessa última terra, né, que foi adicionada, vai ser inferior à contribuição, né, das terras que já estão sendo utilizadas para o cultivo. Então, a contribuição líquida vai ser sempre diminuída a partir do momento que você vai incorporando novas terras ao cultivo. Né? A produção global aumenta, mas a contribuição líquida de cada nova terra adicional, de cada terra marginal, vai sendo menor, né, à medida em que elas vão sendo incorporadas ao cultivo. As terras marginais, no caso. A gente vai ver isso com mais detalhes adiante. Então, essas três contribuições aqui são, digamos assim, as principais, né? As que tiveram maior impacto para a análise econômica. E a abrangência de sua análise envolve vários temas, né? Então, a importância do pensamento econômico de Ricardo envolve discussão de vários temas, né? Por exemplo, ele deu contribuições para a teoria monetária, né? Então, não foi uma contribuição tão revolucionária, que basicamente ele adotou a teoria quantitativa da moeda, né? Os pressupostos, os postulados da teoria quantitativa da moeda. Mas ele também deu uma contribuição, né, do ponto de vista da compreensão dos fenômenos monetários. Ele deu uma contribuição também significativa, né, para a discussão sobre a teoria da renda da terra e dos rendimentos decrescentes, né, porque é que ele incorporou a análise marginal, a teoria também do valor, ele também deu contribuições seminais. Além disso, também, ele deu contribuições para a teoria da distribuição funcional da renda, né, mostrando como a riqueza ela se distribui entre as diferentes classes da sociedade. Outra contribuição dele, fundamental para a análise econômica, é a sua teoria do comércio internacional, né, que está apoiada no princípio das vantagens comparativas, que vocês devem ter estudado no curso de Introdução à Análise Econômica, certo? Então, com base nessas vantagens comparativas, é que ele vai ser um defensor do livre comércio internacional, etc. E, além disso, também o Ricardo deu contribuições, né,
para a explicação das crises econômicas. Não? Então, vejam que a obra do Ricardo, em seu conjunto, ela ajudou enfim, na explicação de vários fenômenos, né? Os fenômenos monetários, a renda da terra, discussão sobre a teoria da distribuição da renda, a teoria do valor, a teoria do comércio, entre outros elementos, teoria da crise, enfim. Então, por isso a importância histórica desse autor, né? Observem que a sua análise abrange diferentes elementos, né? O que mostra o peso, né? A importância que o Ricardo tem para o pensamento econômico, inclusive na atualidade. Bom, nossa análise aqui, nossa discussão aqui da obra do Ricardo, ela vai começar com a discussão da teoria da renda da terra, né? Então, vou explicar a teoria da renda da terra, né? Como a renda, qual a origem da renda da terra, tanto na margem extensiva quanto intensiva de cultivo. Vou explicar também a teoria do valor-trabalho do Ricardo e sua teoria dos preços relativos. Não? E aí eu vou mostrar em que medida ela se diferencia da teoria do valor de Smith. Certo? Depois vou iniciar a discussão sobre a teoria da distribuição, né? Porque Ricardo, diferentemente dos economistas que o antecederam, dizia que o estudo da distribuição é muito mais importante do que o estudo da produção, né? Então, para o Ricardo, o objeto de estudo por excelência da economia política é a distribuição, e não a produção. Tá? Então, nesse sentido que ele ampliou o escopo, né, das investigações econômicas. Vamos lá. E vamos finalizar essa discussão, né, tratando da teoria das vantagens comparativas, que é uma contribuição do Ricardo para as teorias do comércio internacional, né, e essa teoria das vantagens comparativas que vai fundamentar toda a defesa hoje que existe do livre comércio internacional. Acredito eu que vocês devem ter já ter estudado, né, a teoria das vantagens comparativas no curso de Introdução à Análise Econômica. Não é isso? Vocês não estudaram? Ela se baseia não nas vantagens absolutas, mas assim na ideia de custo de oportunidade. Vocês lembram disso? Então, bom, nós vamos... eu vou reviver aqui essa discussão, né? Que vocês já viram lá na Introdução à Análise Econômica. Só que aí eu vou trazer o exemplo que o Ricardo aborda em seu livro. Certo? Aborda em seu livro. O Ricardo vai dizer, diferentemente do Smith, que o país, né, tem que se especializar naqueles bens onde ele tenha vantagem comparativa, ou seja, onde o seu custo de oportunidade seja menor. Tá? Diferentemente do Smith, que defendia, né, que a especialização deveria levar em consideração vantagens absolutas. Né? Então, isso significa o quê? Que o país deveria se especializar na produção de bens, né, no qual o custo de produção fosse menor. Essa é a teoria da vantagem absoluta. O Ricardo, ele vai além, né, da análise do Smith, e vai dizer, não, mesmo no caso em que um país tenha custos de produção menores, né, em comparação com outro país ou outro grupo de países, esses países podem, né, comercializar sim entre si, né, eles podem se especializar na produção de determinados bens ou serviços, né, porque no comércio internacional eles não podem se apoiar nas vantagens absolutas, que têm relação com os custos de produção de cada país. Eles têm que se apoiar, né, nas vantagens comparativas, ou seja, nos custos de oportunidade. Então, mesmo que um país tenha vantagem absoluta, né, tenha custos de produção menores,
em comparação com outra economia nacional, esses dois países podem se relacionar comercialmente, né, porque os custos de oportunidades, né, variam de um bem em relação ao outro, de uma mercadoria em relação a outra. Então, mesmo que um país tenha um custo de produção menor na produção de determinado bem, o custo de produção, né, nesse bem específico pode ser maior em comparação com um país que tem uma vantagem absoluta menor, né? Ou seja, que lida com custos de produção mais elevados. Então, isso por si só, né, permitiria, ou digamos assim, autorizaria, né, que esses países se relacionassem comercialmente, né, porque há diferença nos custos de oportunidade. Aí a gente vai ver com mais detalhes na segunda aula, né, que eu vou tratar das contribuições de Ricardo em 2 aulas, né, nessa e na próxima. Então, nós vamos começar aqui a nossa análise. Então, vai discutir aqui, vai terminar aqui com a discussão da teoria do comércio internacional que se baseia nas vantagens comparativas. Vamos começar aqui a discussão das contribuições teóricas do Ricardo com base na sua teoria da renda da terra. Certo? Nessa sua teoria da renda da terra, o Ricardo vai, né, aplicar o princípio dos rendimentos marginais decrescentes. E nós vimos lá, na discussão sobre a fisiocracia, que o Turgot já tinha, né, desenvolvido de forma embrionária esse princípio, né, dos rendimentos marginais na agricultura. Né? Só que o Ricardo ele vai além, né, ele vai desenvolver esse princípio com maior nível de complexidade em comparação com o Turgot, que é um autor fisiocrata. E esse princípio dos rendimentos marginais decrescentes que vai nos auxiliar a compreender a sua teoria da renda da terra, tanto para o caso da margem extensiva de cultivo, né, quanto para o caso da margem intensiva de cultivo. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Mas antes disso, alguém fez uma pergunta aqui. Eu vou disponibilizar o slide, viu, Beatriz? Não se preocupe, não. Né? Eu vi sua mensagem, eu vou disponibilizar, tá bom? Eu só vou fazer... só vou dar aqui um alerta, né? É o seguinte, não respondam as provas, não respondam a segunda prova, no caso, né? Colocando esses tópicos do slide. Tá bom? Que aí eu vou saber. Aí eu vou zerar a prova. Na prova vocês têm que desenvolver as questões. Não ficar copiando o que tem no slide. Tá? Então, vocês podem utilizar o slide como um guia. Né? Como um guia. É como se fosse, assim, algo que dá para organizar o pensamento, as ideias, né? Que vocês leem, né? Que estão espalhadas ao longo do livro que vocês vão ler, o manual que vocês vão ler de História, Pensamento Econômico. Né? Da mesma forma que eu utilizo esses slides, né, esses tópicos, como uma forma de organizar aqui a minha exposição, o meu pensamento. Né, a organização das ideias aqui, da minha apresentação. Tá? Mas eles não substituem a leitura e o desenvolvimento das questões, tá bom? Que fique claro tanto para os alunos da turma 1 quanto da turma 2. Se colocar lá como resposta da prova algum desses tópicos aqui, né? Aí eu não vou aceitar isso como resposta de prova. Tá bom? Sim, é isso mesmo, Beatriz, viu? Mas eu não dei o recado para você, não. Eu dei recado para todos. Né? Que tem aluno que responde uma questão aberta com um tópico só. Né? Aí não responde, você tem que desenvolver a questão, né? Enfim.
Mas não estou falando me referindo a você, não. Eu dou um alerta geral para todos, tanto para a turma 1 quanto para a turma 2. Vamos lá. Mas eu vou disponibilizar, fique tranquilo. Bom, vamos lá. Então, teoria da renda da terra. Ele vai aplicar esse princípio dos rendimentos marginais decrescentes para o caso, né? Ele vai derivar com isso a sua teoria da renda, tanto para o caso da margem extensiva quanto intensiva de cultivo. Primeiro, a gente tem que entender a diferença entre margem extensiva e margem intensiva de cultivo. O que é a margem extensiva de cultivo? Né? E como, a partir dessa margem extensiva, o Ricardo vai deduzir a sua teoria da renda da terra. Vejam bem, quando o Ricardo fala em margem extensiva de cultivo, né, ele está procurando deduzir, né, compreender a fonte da renda da terra, né, a origem da renda da terra, com base, né, no pressuposto de que novos terrenos estão sendo adicionados ao cultivo. Por isso que é margem extensiva de cultivo. Né? Você tem terrenos, né, que já estão sendo, digamos, terreno A, B, C, D e E. São 5 terrenos, esses 5 são utilizados na produção agrícola. Né? Cada um deles viabiliza a produção, né, agrícola. Na margem extensiva de cultivo, o Ricardo está pressupondo que novos terrenos serão acrescentados. Então, além dos terrenos A, B, C, D e E, ele está pressupondo que um novo terreno vai ser acrescentado e vai auxiliar na produção agrícola. Por exemplo, terreno F, aí, posteriormente, terreno F, G, H, I, etc. Ou seja, novas terras vão sendo adicionadas ao cultivo. Né? Novas terras vão colaborar com a produção agrícola. Então, é por isso que ele fala em margem extensiva de cultivo. Né? Você aumenta a fronteira agrícola. Tá? Você vai incorporando novas extensões de terra, né, que vão colaborar na produção de alimentos, meios de subsistência em geral. Então, isso é margem extensiva de cultivo. A margem intensiva de cultivo, né, ela pressupõe não a adição de novas terras ao cultivo, né, a produção agrícola. Tá? Ela pressupõe o quê? A adição, né, de mais mão de obra, né, de força de trabalho adicional, ou mais capital às terras já existentes. Então, lembra lá do exemplo que eu dei inicialmente das terras A, B, C, D e E? Então, na margem intensiva de cultivo, você não vai adicionar novas terras, F, G, H, etc. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, você vai aumentar a quantidade de trabalhadores, né, que estão, né, produzindo alimentos, por exemplo, nos diferentes terrenos, A, B, C, D e E, nesses 5 terrenos. Ou então você também pode aumentar a quantidade de capital empregado na produção agrícola. Ou seja, você vai adicionar mais matéria-prima, mais matérias auxiliares, né, mais máquinas e equipamentos. Então, isso que é margem intensiva de cultivo. Né? Você adiciona a quantidade de trabalho e de capital, ou então a quantidade de ambos ao cultivo das terras já existentes. Isso que é margem intensiva de cultivo. Então, com base nessa diferença entre margem extensiva e intensiva de cultivo, né, da terra, que o Ricardo vai derivar sua teoria da renda da terra. Mas para eu dar continuidade, né, à explicação da origem da renda da terra, eu quero saber se vocês entenderam a diferença entre margem extensiva, incorporação de novas terras à produção agrícola, com a margem intensiva, que diz respeito ao quê? A adição de mais trabalho e capital às terras já existentes.
Ficou claro para todos? Entre mais extensiva e intensiva de cultivo? Então, ótimo. Alguém não entendeu? Posso seguir adiante? Então, vamos lá. Então, vocês me autorizaram, então vamos em frente. Bom, para explicar, né, a origem da renda, né, na margem extensiva de cultivo, ou seja, com a adição de novas terras, né, de terras adicionais à produção agrícola, eu vou utilizar o exemplo extraído daquele manual do Stanley Bro, que eu estou trabalhando aqui com vocês, né, que é o manual. Estou trabalhando no Hunt e o Stanley Bro. Mas o exemplo que eu vou extrair aqui é do manual do Stanley Bro, certo? Que eu vou projetar aqui para vocês, certo? Então, eu vou explicar a origem da renda da terra utilizando os exemplos que estão nesse livro, né? Outros manuais também têm exemplos, né? Diferenciando tanto a margem extensiva quanto a margem intensiva do cultivo, para explicar a origem da renda da terra. Mas eu, por uma questão de simplicidade, pelo fato desse manual já estar disponível, né? E por ele ter uma didática, uma linguagem mais acessível, mais didática, eu vou utilizar esse manual. Como eu estou fazendo, né? Até porque tem outros manuais que eu não consigo disponibilizar para vocês, que eu já falei aqui, do Porto Carreiro, que eu gosto muito, né, do Henry Dennis, entre outros. Então, eu vou trabalhar com os exemplos tirados do livro do Stanley Bro, certo? Que eu já mandei para vocês o link, né, para vocês baixarem em PDF. Eu não consegui pelo Cigarra porque o tamanho passa, né, de 50 megas, né? Só dá para anexar até 50 megas. Esse aí é 60 e poucos megas, certo? Então, vamos começar, né, a explicar a origem da renda com base na margem extensiva de cultivo, né? Então, a fonte da renda é na margem extensiva de cultivo. Então, vou utilizar essa tabela aqui. Vocês conseguem visualizar a tabela? Sim, professor. Todos conseguem, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui 5 tipos de terras, certo? 5 tipos de terrenos. Os terrenos A, B, C, D e E. Então, a primeira hipótese, né, que o Ricardo vai partir é de que as despesas com capital e trabalho são constantes em todos os terrenos, né? Por que são constantes? Porque se não fosse constante, aí você teria o quê? A margem intensiva de cultivo. Você teria o quê? Adição de mais capital, de capital adicional e adição de adição de trabalho adicional, certo? Então, para explicar a origem da renda com base na margem extensiva, ele vai partir dessa hipótese, né, de que a despesa tanto com capital quanto com trabalho, é a mesma para cada tipo de terreno. É o que vocês veem aqui, ó. A despesa se mantém constante, ó. No terreno A é 10 dólares, no terreno B também é 10 dólares, no terreno C é 10 dólares, no terreno D é 10 dólares, no terreno E também é 10 dólares. Certo? Então, as despesas são constantes. Só que essas terras têm produtividade distintas, certo? Então, no modelo, né, hipotético do Ricardo, né, na dedução que ele faz, né, para explicar a renda da terra, ele vai pressupor que tem 5 terrenos com produtividade distintas, certo? Então, você tem terrenos mais férteis
e terrenos menos férteis. Isso pode ser ilustrado aqui, ó, no resultado. O resultado o quê? É o total da produção, certo? Então, quando você se desloca do terreno A para o terreno B, para o terreno C, para o terreno D e para o terreno E, a produtividade vai diminuindo. Então, a produção aqui foi de 20 alqueires. Aqui é de 15. Depois vai para 10. Depois vai para 5. Depois vai para 4. Ou seja, o terreno A é o terreno de maior produtividade, né? Que é o terreno mais fértil. Depois você tem o terreno B, que é menos fértil em comparação com A. O C, que é menos fértil em comparação com B e A. O D, que é menos fértil em comparação com C, B e A. E o E, que é o terreno menos fértil, né? Comparado com os outros terrenos, né? Os terrenos D, C, B e A. Certo? Então, essa fertilidade aqui distinta, né? É ilustrada pelo resultado, né? Então, 20, 15, 10, 5 e 4. Certo? Então, o que acontece na margem extensiva de cultivo? Né? O que acontece na margem extensiva de cultivo? Quando a gente fala de margem extensiva, está se referindo ao seguinte. Quando você adiciona uma nova terra, né? E com base naquela hipótese dos rendimentos marginais decrescentes, significa que a nova terra que foi incorporada, o novo terreno que foi incorporado, tem uma produtividade menor em comparação com os terrenos que já estão sendo utilizados na produção agrícola. Certo? Então, você vai ter um rendimento marginal decrescente. Todos vão contribuir na produção global. Só que a contribuição líquida de cada terreno adicional vai diminuindo, né, à medida que novos terrenos vão sendo adicionados, vão sendo utilizados na produção agrícola. Então, vamos lá. Pega o exemplo aqui. Na situação inicial, né? Na situação inicial, nós temos apenas o terreno A. Certo? Só o terreno A. Nessa situação inicial, quando o preço é igual a 50 dólares, 50 centavos, né, de dólar, né? 50 centavos de dólar, a renda da terra é igual a zero. Como é que a gente pode ver, como é que a gente pode chegar a esse resultado aqui, professor? Que a renda da terra é igual a zero. É bem simples. É só você comparar receita com despesa. Certo? Então, veja, olhem aqui com... qual é a despesa aqui? É 10. E qual vai ser a receita? A receita vai ser o quê? O preço vezes a quantidade produzida, não é isso? Beleza. Então, se você pega aqui, quantidade produzida 20 e multiplica por 0,50, né? Qual vai ser a receita se você estiver só utilizando o terreno A? Vai ser 0. Por quê? 20 vezes 0,50 dá 10. Então, vai ser a receita. Quando você subtrai da despesa, 10 menos 10 vai dar quanto? 0. Então, na situação inicial, em que você tem apenas o terreno A sendo utilizado na produção agrícola, colaborando na produção agrícola, você não tem renda da terra. Certo? Você não tem renda da terra. Renda da terra é igual a 0. É igual a 0. Certo? E lembrando, nesse preço aqui dos produtos agrícolas, já está incluso o valor dos salários pagos, né, dos trabalhadores, né, que estão empenhados aí na produção agrícola, o valor do capital que também foi empregado nessa produção agrícola, como também já está inserido aí nesse preço o lucro médio do empresário, né, do empresário capitalista, daquele que toca a produção, que gera a produção, né, gera a produção agrícola. Então,
a renda da terra é zero. Como vocês viram ali, nessa situação inicial. Só que o preço já cobre o quê? Os salários pagos, o capital empregado e o capitalista, né, que investiu seu capital na produção agrícola, ele obtém o equivalente ao lucro médio. Então, a única coisa que é zero aqui é a renda da terra. Então, o proprietário da terra, do terreno A, não recebe nada por isso. Certo? Ele aluga a sua terra, né, o seu pedaço de terra, para alguém que vai produzir, né, vai produzir alimento, produzir feijão, por exemplo, só que a renda da terra é zero, nessa situação inicial. Né? É isso que está dizendo aqui. Se por acaso o preço fosse inferior a 50 centavos, o que ia ocorrer nessa situação, professor? Não haveria produção agrícola. Por que não haveria? Porque qualquer preço abaixo de 50 centavos desestimula os investimentos de capital, né, na agricultura. Então, nenhum empresário capitalista vai se sentir motivado, né, a contratar força de trabalho, a empregar meios de produção. Né? Por quê? Porque ele teria prejuízo no negócio. Então, o preço não seria suficiente para cobrir os salários pagos, o capital empregado, né, e permitir ao empresário, né, agrícola, obter a taxa de lucro média do negócio. Então, isso aqui pode ser ilustrado, por exemplo, digamos que fosse 0,40. Então, 0,40 vezes 20 daria uma receita de 8. 8 menos a despesa de 10 daria o quê? Menos 2. Tá? Então, se você compara a receita com a despesa total, que é 10, daria um resultado negativo de 2. Então, esse 2, né, se traduziria o quê? Em prejuízo para o empresário. Né? Em prejuízo. Então, para que ele possa tocar a produção, o preço mínimo tem que ser 50 centavos. Porque esse preço mínimo cobre o que ele gastou no pagamento de salários, o que ele gastou no emprego de máquinas, equipamento, matérias-primas, materiais auxiliares, e também permite esse preço mínimo a esse empresário obter a taxa de lucro média do negócio. Certo? Obter a taxa de lucro média. Se for 10%, então ele vai ter um lucro médio de 10% sobre o capital que ele empregou na agricultura. Então, se ele empregou 100, né, o lucro do negócio, ele vai obter 110 com a venda dos produtos agrícolas. Né, que 10% de 100 dá 10. Então, quando ele vender o feijão dele, que ele produziu, ele vai obter 110. Esse 110 cobre tanto todos os salários pagos, o capital empregado, e ainda permite a ele obter esse 10 a mais. Né? O que é zero aqui é a renda da terra. Certo? O que é zero aqui é a renda da terra. É isso que o Ricardo disse. Vamos lá. Só que aí, né, o que acontece? Vai haver um aumento da fronteira agrícola. De que maneira? Vai ser adicionada à produção agrícola, ao cultivo, o terreno B. Certo? Terreno B. Então, o que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso? Quando é incorporado o terreno B, que é um terreno de menor fertilidade, por conseguinte, de menor, e em consequência disso, de menor produtividade, né? O preço que vai vigorar não é mais o preço de 50 centavos de dólar, mas sim esse preço aqui, ó, 0,66, 2/3, certo? 0,66, 2/3, que é abaixo de 0,66. É um número, não é um número inteiro, por isso que fica assim, né? 0,66, 2/3. Nessas circunstâncias, quando o preço do trigo é vendido por 0,66, 2/3, né? Quando você multiplica esse preço pelo resultado, pelo 15, né? Para esse terreno B aqui,
para esse terreno B, a renda da terra vai ser 0. Por quê? Porque 15 vezes 0,66, 2/3, dá 10. Quando você subtrai da despesa de 10, você vai ter a renda da terra igual a 0. Certo? Mas vai haver produção agrícola. Por quê? Porque é esse preço, né? É esse preço. A produção no terreno B vai possibilitar o quê? Pagar os salários, né? De quem trabalhou na produção do trigo, vai poder pagar o capital que foi empregado na produção, né, desse trigo no terreno B, e também vai permitir ao empresário que utiliza esse terreno B obter a taxa de lucro média do negócio. Certo? Só que a renda da terra vai ser 0. Que 10 menos 10 dá 0. Como é que você chega a esse resultado 0? Você multiplica 15 vezes esse valor aqui, né, e subtrai do 10 aqui, que é a despesa. Então, a renda da terra vai ser 0. Só que no terreno A, que é um terreno de maior fertilidade, né, se você multiplica 0,66, 2/3, vezes 20, isso aqui vai dar 13,33 dólares. Diminuir, quando você subtrai da despesa de 10, certo? Aí você vai ter uma renda da terra de 3,33, ou seja, positivo. Certo? Positivo. Então, veja, o empresário capitalista do terreno A, né, ele conseguiu pagar, né, os trabalhadores foram empregados, ele conseguiu pagar o capital que foi empregado na produção e obteve a taxa de lucro média. Porque ele vai obter, né, 10, que é o mínimo aqui para que haja produção agrícola. Certo? A produção do trigo. Só que você vai ter o preço, a receita total vai ser 13,33. Esse excedente 3,33 vai ser a renda do dono da terra. As rendas do proprietário. Ela não vai ser apropriada pelo capitalista, que gere a produção de trigo, né, que administra a produção de trigo, né, que operacionaliza o negócio. Ele vai ser apropriado a quem? Pelo proprietário desse terreno A, que é um terreno mais fértil, que tem maior produtividade. Então, o dono, né, o proprietário desse terreno A vai ter uma renda de 3,33. Ora, daqui a gente já consegue derivar a renda da terra. A renda da terra, certo? Nessa explicação ricardiana, ela é proveniente do aluguel da terra, certo? Então, o proprietário da terra obtém a sua renda proveniente do quê? Da produtividade ou da fertilidade do solo. Então, a renda da terra, ela é obtida única e exclusivamente graças à fertilidade do terreno A. Certo? Como a terra B foi incorporada ao cultivo, o terreno B foi incorporado ao cultivo, ou a terra B, né? E como há uma diferença de produtividade ou de fertilidade entre o solo A e o solo B, quem for o proprietário do terreno A vai obter essa renda aqui, equivalente a 3 dólares e 33 centavos, decorrente única e exclusivamente da propriedade da terra. Ou seja, da propriedade da terra, não, da fertilidade da terra, da fertilidade do terreno A. Certo? E pode observar que, à medida, né, em que mais terras vão sendo incorporadas ao cultivo, né, por exemplo, o terreno C, como o terreno C é a terra marginal, né, de menor fertilidade, então a renda da terra aqui é igual a 0. Só que o proprietário do terreno B agora vai ter uma renda da terra de 5 dólares. E o proprietário do terreno mais fértil vai ter uma renda da terra de 10 dólares. Quando você
né? E o preço que vai vigorar é de $1, né? Do trigo. Quando você adiciona um novo terreno, que é aqui a terra D, o preço que vai vigorar agora no mercado é de $2. A esse preço, o proprietário do terreno D não vai ter nenhuma renda da terra, mas o proprietário do terreno C, né, vai ter uma renda de 10, do terreno B de 20, né, do terreno A de 30. Como é que eu vou saber esse valor, professor? Como é que chegou esse valor? É simples. É só você pegar 2, multiplicar por 20, dá 40. 40 menos 10 dá 30. Aqui é a mesma coisa. Pega 2, multiplica por 15, 30. Menos 10, chega esse 20. Aqui é a mesma coisa. 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 10, que é despesa, né? 10. E aqui, por que dá 0? Porque 2 vezes o resultado 5, 10, menos 10, 0. Tá? Quando você incorpora o último terreno, esse último aqui não vai propiciar a renda da terra para o seu proprietário, mas os terrenos de maior fertilidade, de maior produtividade, né, vão proporcionar renda da terra para seus respectivos proprietários. Então, o dono do terreno D vai ter uma renda da terra de 2,50, o dono do terreno C vai ter uma renda de $15, o dono do terreno B vai ter uma renda de $27,50, e o dono do terreno E, né, do terreno A, que é o terreno de maior fertilidade, né, desse conjunto aqui de 5 terrenos, vai ter uma renda da terra de 40, né? Ou seja, quanto mais terras forem sendo incorporadas ao cultivo, né, o preço que vai vigorar é aquele preço, né, que vai permitir a produção no terreno marginal, na terra marginal. Por exemplo, abaixo de 2,50 não é possível produzir no terreno A, mas a partir de 2,50 é possível produzir no terreno E, né? Só que a esse preço você não vai ter renda da terra. Então, o preço que vai vigorar no mercado aqui para o trigo é o preço de 2,50. E os demais terrenos vão obter renda da terra em função da diferença de produtividade em relação ao terreno A. O terreno E, que é no caso. Certo? Então, a renda da terra, na visão de Ricardo, provém única e exclusivamente, né, da diferença de produtividade dos terrenos, de cada terreno em comparação com a terra marginal. No caso, se a terra marginal for E, o terreno D, né, vai obter sua renda da terra em função da diferença da produtividade desse terreno em relação ao E. A mesma coisa o terreno C, o B, o A e assim em diante. Então, toda a renda da terra provém da fertilidade do solo, né? Então, a renda que tem como fonte o aluguel da terra. Tá? Então, a renda provém única e exclusivamente da diferença de produtividade, né? Da fertilidade do solo. Então, essa é a análise do Ricardo, né, para a margem extensiva de cultivo. Ficou claro para todos? Sim, professor, entendi. Alguém não entendeu? Posso seguir adiante? Posso, né? Então tá, vou seguir. Agora vamos tentar deduzir essa renda na margem intensiva. Então, o que significa? Que não vão ser incorporadas novas terras, mas sim que vai haver o quê?
adição de mais capital e de mão de obra, ou então adição de ambos. Tá? Então, você vai aumentar, você vai utilizar mais intensivamente os terrenos já existentes, certo? Através da adição de mais capital ou mais de mão de obra, ou de ambos. Então, por exemplo, se a gente pega aqui a terra de tipo A, certo? Então, vejam, por que margem intensiva de cultivo? Porque a despesa vai aumentar aqui, ó. Por que esse aumento da despesa aqui para o terreno A? Por que está aumentando? Porque você está adicionando mais capital e mais trabalho, ou então adicionando somente mais capital ou adicionando somente, ou adicionando mais trabalho. Então, a despesa tende a aumentar, né? Tende a aumentar. Certo? Com esse aumento da despesa, você verifica um aumento do resultado global, ou seja, da produção. Se a despesa é de 10, a produção total vai ser de 20. Se a despesa é de 20, a produção total vai ser 35. Se a despesa é de 30, a produção total é 45. Se a despesa é 40, 50. Veja que a produção total vai aumentando. Só que aí entra, né, a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Apesar de aumentar a produção global, né, o incremento, né, o incremento na produção global de cada adição de mais capital e trabalho vai diminuindo, né, à medida que você vai aumentando a produção. Então, por exemplo, a produção aqui era de 20, depois passou para 35. Então, qual foi o incremento aqui? Quando você aumentou da despesa de 10 para 20? De 15. 35 menos 20, 15. Quando você aumenta a despesa de 20 para 30, você tem um aumento da produção global, de 35 para 45. Só que o incremento líquido agora é menor. Não é de 0 para 15, mas sim de 15 para 10. Né? Então, houve um aumento de 10, né? Na produção. A produção adicional foi de 10 e não mais de 15. Então, houve uma queda aí, né, no resultado marginal. Quando você aumenta a despesa de 30 para 40, adicionando mais capital e mais trabalho, né, então você aumenta a produção de 45 para 50, só que o incremento aí foi de apenas 5, que é menor que o incremento anterior de 10, que é menor que o incremento anterior de 15. E quando você aumenta a produção de 50 para 54, decorrente do aumento da despesa de 40 para 50, né? Então, o incremento líquido vai ser de 4, que é 54 menos 50. Isso aqui. Certo? O que é que a gente observa aqui, olhando essa tabela? Né? Primeiro, o aumento da despesa leva ao aumento da produção global. Só que o resultado marginal, né, o incremento líquido decorrente do aumento da despesa é cada vez menor. Como vocês observam aqui, 0, 15, 10, 5, 4. Então, vai diminuindo até chegar a 0. E vai chegar um momento que esse incremento líquido vai ser negativo, né? À medida que você vai aumentando a despesa. E o caso da renda? O que acontece com a renda? Na medida em que você aumenta a despesa, né? Por isso que é margem intensiva de cultivo, a renda vai aumentando de 3 dólares para 15, 13,33 para 15, depois para 60, depois para 85. Certo? Como é que chega aqui esse valor, professor? É só você pegar preço, por exemplo, vou pegar aqui, como é que ele chegou a essa renda de 85? É só você multiplicar 54 vezes 2,5, isso aqui vai dar 135, subtraído da despesa de 50, 135 menos 50 dá 85.
Por isso que a renda é 85 aqui. Vou pegar outro exemplo. Você pega o preço, para chegar a receita é preço vezes quantidade, não é isso então? Você pega o preço 2 e multiplica pela produção 50, que é o resultado. 2 vezes 50, 100. Menos a despesa, 60, 100 menos 60, né? Dá 40. Certo? Ou, desculpe, 100 menos 40, né? Vai dar uma renda de 60. Desculpe. Aqui também. Preço 1, multiplica pelo resultado 45. 45 menos 30 dá uma renda de 15. Certo? Aqui, preço 0,66, 2/3, vezes produção, 35, menos despesa, vai dar o quê? 3,33. E por que aqui deu zero na renda? Porque aqui, ó, 20 vezes 0,50 dá 10, menos a despesa de 10, 0. E isso é válido também para as outras terras, né? Você tem a margem intensiva de cultivo. Observem que o resultado marginal também vai, né, com o aumento da despesa, vai diminuindo, né? Se aumenta a produção global, mas o incremento líquido vai sendo cada vez menor, né, a produção. A contribuição líquida para a produção global vai sendo cada vez menor. A terra tipo B, a contribuição líquida aqui é de 10, depois vai passar para 5, depois para 4 e vai diminuindo, né? Se você aumentar as despesas. Para a terra de tipo C, o que acontece? Quando você aumenta a despesa, você aumenta a produção global, só que o incremento líquido vai sendo cada vez menor. Só que a renda aumenta, né? À medida em que você aumenta a produção, né? À medida em que você utiliza mais intensivamente as terras, né? Na produção agrícola, né? À medida que você vai se utilizando mais desse expediente, que é a mais intensiva de cultivo. A renda aumenta, a renda da terra aumenta, em que pese o fato de que a contribuição líquida vai diminuindo com o aumento das despesas. Isso pode ser, vocês podem visualizar nos 3 tipos de terra aqui, na terra tipo A, terra tipo B e terra tipo C. Então, com essa análise aqui, o Ricardo mostra mais uma vez que a renda é proveniente da diferença de produtividade, né? Da diferença de produtividade. Então, com o incremento da despesa, você aumenta a produção, né? Só que esses incrementos são cada vez menores e a renda tende a aumentar com o aumento das despesas, a renda da terra. Só que, aí é que está, apesar de haver um aumento da renda da terra, né? Para todos os 3 tipos de terreno aqui, A, B e C, vai chegar um momento em que, aumentando as despesas, você vai ter uma situação em que o lucro vai ser igual a 0, vai ser nulo. E se você continuar aumentando as despesas, o lucro vai ser negativo. Por quê? Porque você vai ter um cenário de despesas crescentes, não é isso? E despesas que vão chegar a determinado momento a serem maiores do que a receita do negócio, né? Por que isso acontece? Por causa da lei do rendimento marginal decrescente. Então, vai chegar um momento que o lucro vai ser igual a 0, né? E a partir de determinado ponto, o lucro pode ser negativo. Então, com isso, o Ricardo vislumbrou a possibilidade da economia capitalista chegar no estado estacionário, né? Ou seja, num ponto em que não haveria estímulos para o contínuo investimento de capital.
né? Porque o que move a produção capitalista é o lucro. Se o lucro é igual a zero ou se torna nulo, né? No caso, torna-se prejuízo, né? Você desestimula o contínuo ingresso de capital na produção. Né? Então, por que essa análise é importante em relação àquele debate sobre a lei dos cereais? Porque observem aqui, ó, aumenta a produção agrícola, aumenta a margem intensiva de cultivo, aumenta a renda da terra, mas, ao mesmo tempo, o lucro vai diminuindo, né, em função da lei dos rendimentos marginais decrescentes. Então, vai chegar um momento que a renda da terra vai ser extremamente elevada, né, mas você não vai ter estímulos para a continuidade da produção, né, para o contínuo acúmulo de capital. Então, esse modelo aqui, analítico, né, essa análise aqui do Ricardo, ela foi fundamental, né, no que tange aquele debate sobre as leis dos cereais. Né? Porque o Ricardo está dizendo o seguinte, se, né, as tarifas não forem abolidas, as tarifas de importação, a renda da terra vai crescer a tal magnitude, como é ilustrado aqui, ó. Você observa que a renda da terra está aumentando. 3, 15, 60, 85, que vai inibir qualquer estímulo à produção agrícola, porque o lucro vai cair ao longo do tempo, né, em função da lei dos rendimentos marginais decrescentes. Então, por isso que o Ricardo vai se posicionar, né, favorável, né, à queda das tarifas de importação. Né? Por isso que o Ricardo vai se posicionar a favor, né, como se diz, da venda de produtos do trigo importado no comércio doméstico, né, no mercado doméstico, melhor dizendo, no caso da economia inglesa. Né? Então, veja que ele vai se posicionar contrariamente ao Malthus, né, que era favorável à adoção de tarifas de importação, né, para proteger, né, os produtores internos e proteger a renda da terra. O Ricardo vai se posicionar contra, né, as tarifas de importação, porque ele diz que nesse cenário de crescimento da renda da terra, você vai ter né, a economia vai chegar ao estado estacionário, que os lucros, né, vão chegar a zero, ou mesmo vai se tornar prejuízo, e isso vai desestimular, né, os investimentos de capital, né, o acúmulo de capital, gerando crises, etc, etc. Né? Então, vejam como, com base nessa teoria da renda, o Ricardo vai se posicionar politicamente, né, nesse debate acerca das leis dos cereais. E aí vocês, quando forem ler historiadores ao longo do tempo, né, quem tiver interesse nesse debate, muitos historiadores colocam, né, o Ricardo como um legítimo representante da burguesia industrial. Né? Porque a burguesia industrial ele tinha o interesse, né, claro e explícito, né, de aumentar a oferta interna de cereais, de alimentos, por meio da queda das tarifas de importação. Por quê? Porque essa queda das tarifas de importação reduziria o valor dos meios de subsistência, e essa redução dos valores de subsistência teria como consequência a queda dos custos salariais, a queda dos salários. E essa queda dos salários, né, faria com que a indústria inglesa tornasse mais competitiva no mercado internacional, porque ela está lidando com custos de produção menores. Né? Lembrando que os salários, na visão do Ricardo, a gente vai ver isso posteriormente, né, o valor dos salários, ele guarda relação com o valor dos meios de subsistência. Então, quanto mais caro for o trigo, né, etc., maior tende a ser o valor dos salários. Quanto mais barato for o trigo, etc., menor tende a ser o valor dos salários. Não? Então, por isso que ele vai se colocar como favorável à queda das tarifas de importação. Porque ele era a voz, ele era o expoente dos interesses materiais da burguesia industrial inglesa. Enquanto Malthus, por outro lado, né,
era o expoente, né? Era o teórico que representava os interesses dos proprietários de terra. Por isso que ele era favorável, né, às tarifas de importação, porque reduziria a oferta interna de alimentos, então manteria os preços dos alimentos em níveis elevados. Mantendo esses preços em níveis elevados, né, você isso permitiria manter, né, a renda da terra também em níveis elevados, né? Em níveis elevados. Isso é fácil de observar através desses dois, né, tanto para margem intensiva quanto para margem intensiva de cultivo. Observem que quando você aumenta o preço, né, do trigo, aumenta a renda da terra. Observem aqui, ó, né? Aumenta a renda da terra, à medida que você aumenta o preço do trigo, né, dos meios de subsistência. Isso tanto para margem extensiva quanto para margem intensiva aqui, ó. Observe que nos 3 terrenos, à medida que você aumenta o preço, né? Por exemplo, a terra tipo A, você aumenta a renda da terra, passou de 0 para 85. A terra de tipo B, aumentou o preço, aumentou a renda da terra. A terra tipo C, aumentou o preço, de 1 para 2,50, aumentou a renda da terra, né? Então, observem que essas 2 tabelas, tanto para a margem extensiva quanto para a margem intensiva, né, de cultivo, nos ajuda a explicar, né, a compreensão tanto do maltos, né, e a posição política do maltos no que tange a debate sobre a lei de cereais, quanto também nos ajudam a explicar a visão do Ricardo, né, a respeito e sua defesa da queda das tarifas de importações, né? Então, por quê? Porque o maltos ele está defendendo os interesses dos proprietários de terra, né? Então ele quer manter a renda da terra, né, em patamares elevados. Por isso que ele defende a manutenção dessas tarifas, ou mesmo o aumento dessas tarifas de importação. Por outro lado, desculpem, por outro lado, o Ricardo é o legítimo representante da burguesia industrial, que está interessado no quê? Na queda dos custos de produção. E dentro dos custos de produção, os custos salariais têm um peso relativamente importante, né? Por isso que ele se colocou favorável à queda das tarifas de importação, né? Então, essas 2 tabelas nos ajudam a esclarecer essa diferença, né, na visão de ambos, né? E as implicações políticas, né? No caso, o Malthus defendendo a manutenção dessas tarifas, ou mesmo sua elevação, e o Ricardo defendendo a queda da tarifa de importação, né? Ficou claro, pessoal? Dúvidas? Alô? Vocês estão me ouvindo? Vocês têm que responder, pessoal. Pois até que tinha caído. É chatinho essa parte das tabelas? Então, assistam às aulas e leiam, né, o livro do Stanley Bru, essa parte, né, que discute essas 2 tabelas. Vocês vão ver na gravação, eu já mandei, né, enfim, o link, né, desse livro em PDF, certo? Então, com isso, a gente termina essa discussão sobre a renda da terra, certo? E a lei dos rendimentos marginais decrescente, né? A lei dos rendimentos marginais decrescente. Na próxima aula, nós vamos tratar desses 3 tópicos aqui que demandam menos tempo. Teoria do valor, dos preços relativos, teoria da distribuição e teoria das vantagens comparativas. Então, a gente vai terminar a discussão sobre a teoria do Ricardo na próxima aula, né, que no caso vai ser com a turma 1. E a teoria do valor e a teoria das vantagens comparativas, elas têm determinada importância para o pensamento econômico, né, porque o Ricardo ele deu contribuições para o desenvolvimento da teoria do valor do trabalho, que depois vai ser desenvolvida mais adiante pelo Marx, que a gente vai ver isso depois.
né? Então, aquela diferenciação, né, da teoria do valor na economia primária e na economia desenvolvida que o Smith diferenciou, né, a teoria do valor nesses dois tipos de economias, o Ricardo vai abandonar, né, essa diferenciação e ele vai argumentar que, tanto na economia primária quanto na economia desenvolvida, a única fonte do valor das mercadorias é o trabalho aplicado na produção das mesmas, né? Na medida em que tudo é redutível a trabalho. O próprio capital é redutível a trabalho, as tecnologias são redutíveis a trabalho, tudo é redutível a trabalho. As matérias-primas, matérias auxiliares, máquinas, equipamentos, tudo é redutível a trabalho, né? Então, nesse sentido, ele vai dar uma contribuição importante para o desenvolvimento da teoria do valor do trabalho, então, que vai além da contribuição do Smith, né? Ele supera o Smith nesse aspecto, né? Ele supera o Smith nesse aspecto, do ponto de vista do desenvolvimento da teoria do valor do trabalho. E, além disso, também, nós vamos discutir a teoria das vantagens comparativas e mostrar sua diferença em relação à teoria das vantagens absolutas que fundamenta a visão do Smith, né? E sua defesa do livre comércio internacional. O Ricardo também vai ser um defensor do livre comércio internacional, mas ele vai basear, né, essa defesa com base na teoria das vantagens comparativas e não na teoria das vantagens absolutas, né? Porque para ele o que vai ser determinante não é os custos de produção, para ver o tipo de especialização, o tipo de bem que o país vai, enfim, vai comercializar no mercado internacional, né? O que vai ser determinante para ele não é os custos de produção, a vantagem absoluta de cada país, mas sim os custos de oportunidade, né? Então, mesmo que o país tenha vantagem absoluta na produção de todos os bens, é possível que esse país se relacione comercialmente com outras economias. Por quê? Porque ele vai ter custos de oportunidade mais elevados na produção de determinados bens. Então, isso vai fazer com que ele, ao invés de exportar esses bens onde ele tem maior custo de oportunidade, né, ele vai obter esses bens no comércio internacional. Só que a gente vai ver isso com mais detalhes, com maior nível de detalhamento, né, de profundidade na discussão a partir da próxima aula. Alguma dúvida, pessoal, sobre as tabelas, sobre o que foi discutido hoje? Se alguém tiver alguma dúvida... Qual é a sua dúvida, Márcia e Lucas? Vocês acharam complicado? O que vocês acharam complicado? Mas daí não, vocês têm que perguntar, pessoal. Senão, se vocês não perguntar, aí, né? Tem que fazer o que a Márcia fez agora. É o seguinte, eu vou mostrar pelo gráfico, né? Então, aqui, ó, se você olhar, ó, mas eu vou terminar aqui com essa explicação, ó. Se você olhar, você tem aumento da despesa e a produção aumenta. A produção global não aumenta, né? Você tem uma produção de 20 alqueires, né, de trigo, aqui você tem 35, 45, 50, 54. A produção total aumenta. Isso você compreendeu, Márcia? Beleza. Só que assim, se você olhar essa coluna aqui, o resultado marginal, o incremento vai diminuindo, Márcia, à medida em que você aumenta a produção. Porque, por exemplo, quando você aumentou a produção de 20 para 35, qual foi o aumento líquido na produção? Foi de 15, né? 35 menos 20 dá quanto? 15. Quando você aumenta de 35 para 45, você aumentou a produção total.
Mas qual foi o incremento? Né? Foi apenas de 10. Tá? Por quê? 45 menos 35 dá 10. Quando você aumenta a produção de 45 para 50 alqueires de trigo, você aumentou a produção global. Mas qual foi o incremento? De 5. 50 menos 45 dá 5. Certo? Quando você aumenta de 50 para 54, você aumentou a produção total. Mas qual foi o incremento agora? De 4. Certo? Então, cada novo capital que vai sendo adicionado na produção, o reflexo disso é o aumento da despesa, né, o capital ou trabalho, né, força de trabalho adicional, implica em aumento da produção total. Só que esses aumentos, né, de cada unidade adicional de capital ou de cada unidade de trabalho, vão implicando em contribuições líquidas cada vez menores. Aqui, ó, de 15, depois foi para 10, depois para 5, para 4, vai chegar um momento que vai ser 0. E se continuar, né, a adicionar mais dinheiro na produção, que é capital, né, dinheiro adicional, ou mais força de trabalho adicional, né, o incremento tende a ser negativo. Certo? Então, isso que é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Certo? Você aumenta a produção total, mas o incremento, né, a contribuição líquida adicional, né, de cada unidade de dólar, unidade de trabalho, vai implicando em contribuições líquidas cada vez menores, como ficou ilustrado aqui, ó. 0, 15, de 15 passa para 10, depois para 5, para 4, e se continuar vai diminuir até atingir 0. E se o passar de 0, vai ficar negativo, a contribuição líquida, ou seja, a produção global vai diminuir, né? Certo? Entendeu, Márcia? Márcia? Descomplicou, né? É isso, certo? Mas qualquer dúvida, vocês podem me tirar essa dúvida mais adiante, tá bom? Então, com isso, a gente encerra. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje.